E olha, órgãos públicos têm se unido para coibir atos de vandalismo e ações de violência, né, e garantir a segurança de moradores e frequentadores aqui da região do Centro Histórico de São Luís. Durante o final de semana, mais uma força-tarefa foi montada. E nessa ação, casas de festa, bares que funcionavam ali naquela área, naquela região, foram fiscalizados. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui com o secretário municipal de segurança com cidadania, Érico Coqueiro. Secretário, bom dia. Obrigado por o senhor ter vindo, muito obrigado. Sente aí, vamos conversar, secretário, gentileza? Bom, secretário, era preciso que fosse feito esse esforço conjunto de vários órgãos, entidades da esfera do Estado e também da esfera municipal, a partir do momento em que houve hoje e há uma campanha de interesse da própria sociedade, do governo, da prefeitura, em revitalizar, trazer as pessoas para o Centro Histórico de São Luís. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Quero agradecer o convite, né, e a oportunidade de vir aqui expressar, né, o nosso trabalho, apresentar o nosso trabalho nesse momento. Então, o prefeito Edivaldo, né, muito preocupado com aquela situação toda no Centro Histórico, desde que nós começamos a revitalizar o centro, né, com tantas entrega de praça, entrega de rua, reformas, né, eventos para poder ocupar esses espaços que estão sendo entregues, né? Resolvemos então, né, ele resolveu e nos orientou a montar essa força-tarefa, né? E essa força-tarefa consiste em quê? Exatamente o que você acabou de dizer, né? Em disciplinamento, ordenamento público, né? E não quer dizer que isso antes não tinha sido feito, mas é porque quando vai cada órgão por vez, é uma situação, mas quando todos unidos chegam, é diferente, né? Você consegue resolver a problemática de uma vez só. Operações pontuais, é isso? Isso, porque a fiscalização ela é contínua. Sim. Mas aí nós temos um trabalho muito voltado para a cidade inteira. Certo. Agora nós estamos com uma força-tarefa focada para o centro de São Luís, né? E então nós temos aí uma previsão de 3, no máximo 4 meses, nós teremos o centro com uma outra roupagem. E que roupagem é essa, né? O que nós queremos, enquanto cidadãos, principalmente, né, é uma cidade tranquila. Certo. É um local onde o cidadão possa conviver, reviver momentos felizes, lembrar da infância, né, passar aqueles momentos em que viveu na infância para seus filhos, ou seja, um lugar aprazível, e não aquela praça de guerra em que se transformou naquele domingo, né, o nosso lindo centro histórico. Agora, secretário, que tipo de irregularidades foram encontradas já, por exemplo, nesse final de semana, nesse trabalho feito pela Força Tarefa? Pois bem, Silvão, porque nós encontramos que essa primeira fase, nós viemos trabalhando com o comércio formal, né? Certo. Bares, restaurantes, pousadas e outros, né, logradouros e outros comércios que nós temos encontrado, né, instalados no centro histórico. Então, o que a gente tem visto é o seguinte, a gente tem visto casarões invadidos, funcionando embaixo, né, bares. São imóveis que foram ocupados, foram invadidos. Por ocupações, né? Sim. E aí você tem casos em que até o prédio está alugado, mas ele funciona como uma atividade comercial, a qual não está prevista lá nos seus alvarás, nos seus documentos. A gente tem encontrado também a falta de alvará da vigilância sanitária em diversos, né, comércios e bares e restaurantes. Nós temos evidenciado outras situações complicadas, como a falta mínima de condição para funcionamento nas questões de segurança contra incêndio, né? O Corpo de Bombeiros, né, tem nos apoiado bastante, né? E, então, porque isso é uma força-tarefa tanto do município quanto do governo do estado, né? A delegacia também de costumes também tem participado, tem, né, desenvolvido seu trabalho às sextas à noite e domingo à tarde. Então, nós temos evidenciado uma gama de problemas, né? E por isso, quando não é interditado o local, nós notificamos. Então, não houve nenhum caso ainda, nenhum,
de nenhuma fiscalização onde não houvesse pelo menos notificações. Havia um cine pornô que estava funcionando lá na região? Sim. Nós... Clandestino? Era de forma clandestina? Pois é. Nós fiscalizamos um bar e ao lado existia um cine. Isso me chamou a atenção e de início eu imaginei que poderia haver jogos ou qualquer outra coisa, né? Mas não. Na verdade, tratava-se de um cine pornô e ele tinha até o alvará para funcionar como cinema, só que lá as pessoas que ali estavam praticando sexo. Né? Ah, tá. Entende? Sim, sim. Então, sem condições mínimas de sanitárias e sem condições também na rede elétrica adequadas para aquilo ali, né? Então, realmente, é algo que coloca a vida daquelas pessoas todas em alto risco, né? Porque se tem um curto-circuito de um ar-condicionado ou alguma coisa, não tem porta. Porque os nossos prédios históricos, eles são complicados de você adequar às regras de segurança, né? Eles foram construídos em uma época em que não existia esse tipo de... Né? Sim, sim. Então, hoje, tem alguns empresários, né, microempresários, que eles tentam, né, ajustar, mas a necessidade de faturar e tal faz com que ele encare, né? Só que não pode ser dessa forma, né? Não é vamos ver no que dá, né? Sim. Então, mesmo com uma medida provisória agora, esse ano emitida pelo presidente, em que você pode abrir o bar, né? Você pode abrir o seu negócio, depois é que vem os alvarás, mas eles têm que estar prontos. Na fiscalização, é isso que o empresário tem que entender. Ele tem que estar preparado, ele tem que atender a todos. Se a fiscalização ainda não foi, né, mas ali está naquele momento, e ele não cumpre as regras, ele vai ser ou notificado ou será interditado. Quando isso acontece, tanto num caso quanto outro, todo empresário ele tem o direito, né, de, em um tempo hábil, de 15 a 45 dias, de apresentar as alterações necessárias, para que ele então possa voltar à sua atividade. Agora, secretário, com relação ao comércio informal, foi detectado também muita gente, a gente vê que, talvez até em função da situação do país, pois nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil e só não está fora desse contexto, dessa realidade, talvez em função disso muita gente migrou para esse campo, o comércio informal. Havia também um inchaço, vamos dizer assim, desse comércio informal nessa região? Ele é natural, porque o comércio informal, em decorrência de tudo isso que você já explanou, a questão da econômica do nosso país, né, o índice altíssimo de desemprego, ele leva as pessoas a buscar outras alternativas. E o ambulante, colocado assim, né, o comerciante informal, ele vai aonde tem clientela. E o centro histórico tem atraído muitas famílias, né, muitos consumidores. Então, visitantes e aí consumidores. Então, é natural que aumente a quantidade de ambulantes. Nós tentamos constantemente disciplinar, né? Então, o que é disciplinar? Organizar o posicionamento dele nas ruas, nas praças, o que é devido, o que não é, isso. E nessa outra fase das ações, nós vamos intensificar esse disciplinamento, né? Então, essa intensificação, de forma alguma, não é agressividade, não é preconceito, não é nada disso. É ordenar, organizar, para que todos possam usufruir daquela região. Agora, secretário, diante dessas ações, desse contexto de medidas que estão sendo colocadas em prática, é possível de que as pessoas, famílias, continuem frequentando essa região do centro histórico? Muito boa sua pergunta. Eu quero deixar claro a todo cidadão e visitante de São Luís que o centro histórico está preparado para receber todos nós. Nós temos trabalhado incansavelmente para manter a ordem e deixar cada vez mais aquele local, né, essa região de São Luís tão bonita, tão
apreciada por todos nós, favorável à visitação. Se você quer bater foto, se você quer passear com o seu filho, se você quer brincar na praça, né? Se você quer andar pelas ruas, né? Seja sempre bem-vindo. O Centro Histórico e o Centro São Luís está à sua espera. Secretário, muito obrigado por senhor ter vindo aqui, sucesso, Eu que agradeço. boa sorte, né? E vamos continuar esse trabalho, que é um trabalho de suma importância a partir do momento em que esse espaço começou a ser retomado, como o senhor mesmo disse, pelas famílias, pelas pessoas que moram aqui, e muitos vão para lá para se divertir, opção de lazer e etc, e até recobrar algumas lembranças, né, que muita gente tem daquela região belíssima aqui do Centro Histórico de São Luís. Obrigado, bom dia, viu, secretário?